Olá, sejam bem-vindas e bem-vindas ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar o professor Marcelo Cândido da Silva, professor titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo. O professor Marcelo é coordenador do Laboratório de Estudos Medievais, o LEME, e do projeto temático da FAPESP, Uma História Conectada da Idade Média. É autor de 3 artigos publicados na Vara História, entre os quais destaco aqui Os Agentes Públicos e a Fome nos Primeiros Séculos da Idade Média, publicado no número 60, volume 32, de setembro a dezembro de 2016, e em parceria com o professor Pierre Savy, da Université Gustave Eiffel, ele organizou o dossiê Racionalidades Econômicas Medievais, que acaba de ser publicado no número 80, volume 39, de maio a agosto de 2023, da revista Vara História. Neste ano de 2023, o professor Marcelo se tornou ainda vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Combate à Fome, Estratégias e Políticas Públicas para a Realização do Direito Humano à Alimentação Adequada. Abordagem transdisciplinar de sistemas alimentares com apoio de inteligência artificial. Ele está atualmente na UFMG como convidado do programa de pós-graduação em História para realizar a aula inaugural do semestre, que tratou justamente de suas pesquisas sobre a fome nas sociedades pré-modernas. Ele também participou de um debate sobre o dossiê Racionalidades Econômicas Medievais. Professor, em nome de toda a equipe Vara História, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sou eu que agradeço o convite, para mim é uma grande honra estar aqui. Eu fiz graduação na UFMG, fiz mestrado na UFMG e a estadia aqui como aluno foi fundamental para a minha formação. Então, muito obrigado, fico muito honrado. Primeira pergunta. Na introdução do dossiê As Racionalidades Econômicas Medievais, você e o professor Pierre Savy mencionam que, até alguns anos atrás, existia uma dificuldade em identificar o que a antropologia chama de homo economicus, antes da Era Moderna. Mais recentemente, novas perspectivas historiográficas vêm buscando ultrapassar o que vocês chamam de uma interpretação primitivista da Idade Média. Você poderia comentar um pouco sobre como se desenvolveram essas perspectivas de uma economia medieval ou da ausência de uma economia no período, em oposição à economia de uma época moderna idealizada? Como abordagens, como as propostas pelas autoras e pelos autores do dossiê, podem ajudar a superar essa ideia, de certa forma preconceituosa, de uma Idade Média primitiva? Em primeiro lugar, eu acho importante destacar que a Idade Média foi, durante muito tempo, considerada como uma espécie de inversão da modernidade, da antiguidade clássica. Tá? Ela é vista como um período, por muitos, como um período extremamente negativo, como uma época de recuo civilizacional, em todos os campos, não só no campo da economia, no campo da política, no campo das relações sociais, da violência, o aumento da violência, etc. Então, durante muito tempo, os precursores da história econômica consideravam que a economia medieval era uma regressão em relação à economia antiga. Inclusive, na historiografia alemã, cunharam um termo economia natural para definir os primeiros séculos da Idade Média, ou seja, em contraposição ao mundo urbano da antiguidade, monetarizado, a Idade Média, em seus primeiros séculos e até antes do chamado Renascimento Comercial e Urbano, seria um período extremamente marcado por um recuo econômico extremo, por condições de vida, materialmente falando, bastante precárias. Por outro lado, no campo da antropologia, a ideia do homo econômicus, ela nasceu como um princípio que dizia respeito, no campo da economia, perdão, não no campo da antropologia. A ideia do homo econômicus nasce, nos clássicos da economia, como um comportamento universal. Ora, os historiadores e os antropólogos combatiam essa ideia, afirmando que o homo econômicus, esse homem que busca o melhor ganho possível, não seria característico das sociedades anteriores à modernização. O que mudou de lá para cá? Em primeiro lugar, pesquisas tanto dos textos quanto da arqueologia mostraram que as condições econômicas dos primeiros séculos da Idade Média não eram condições tão precárias assim. Há uma série de estudos, de textos de gestão rural, como também estudos de arqueologia que levaram em consideração
as descobertas recentes e que mostram um desenvolvimento da vida material bastante importante no mundo pós-romano. No que se refere ao Homo econômicos, eu acho que também houve uma mudança importante de abordagem. A ideia de que o Homo econômicos é um homem egoísta e que busca a satisfação das suas necessidades materiais foi relativizada. O Homo econômicos não é apenas o homem egoísta, ele é um homem que busca a satisfação dos seus interesses e não apenas materiais, e que pode muito bem ser um homem altruísta. Nesse sentido, quando nós, no dossiê, buscamos recuperar a ideia do Homo econômicos, não é no sentido utilitarista, é no sentido de uma racionalidade que deve ser entendida de acordo com as características do período medieval. Então é muito importante para nós destacar o fato de que quando nós defendemos a racionalidade econômica medieval, ou as racionalidades econômicas medievais, nós não estamos pensando na racionalidade como um valor histórico ou universal. E sim a racionalidade ou as racionalidades como características de cada época que devem ser estudadas de acordo com a sociedade que a produziu, que produziu. Nesse sentido, me parece que o dossiê traz uma contribuição importante, através do estudo de dossiês específicos, de textos específicos. Os autores mostram, por exemplo, que a relação das sociedades medievais com o dinheiro não é uma relação primitivista, no sentido em que o dinheiro ele tem um valor importante como meio de troca, mas não apenas, ele é parte das relações sociais. Mas também no que se refere à gestão do patrimônio, os homens medievais não desconheciam a ideia de lucro, não desconheciam a ideia de que o lucro era importante, e nem todo o pensamento econômico combatia a ideia de lucro. Então, através desse dossiê, o que nós procuramos mostrar é que existe uma racionalidade medieval e que a melhor maneira de compreendê-la é através do conhecimento das especificidades da sociedade medieval. Nós não estamos tentando projetar sobre a Idade Média uma racionalidade moderna e capitalista. Entendemos que a Idade Média é um período pré-capitalista, mas pré-capitalista não significa pré-racional. Essa é a nossa preocupação dos autores que escreveram o dossiê. Muito bem, professor. Muito interessante. Próxima pergunta, então. Professor, ainda abordando a visão primitivista sobre a Idade Média, também na introdução do dossiê, você e o professor Savi mencionam que essa ideia é muito baseada em certa leitura de que o imperativo da salvação imitaria qualquer ação racional, na medida em que a racionalidade estaria associada à satisfação material. As sociedades medievais ficam nessas leituras aprisionadas em princípios não econômicos. Ou seja, a percepção de uma relação profunda com o religioso fez com que houvesse uma forte associação da Idade Média com a irracionalidade. De que maneiras estudos mais recentes vêm trazendo outras perspectivas sobre as relações entre religião, sociedade e economia na Idade Média? E como as reflexões do dossiê, que abordam, entre outros aspectos, o papel ativo de ordens eclesiásticas na gerência da economia das comunidades medievais, podem contribuir para esses debates? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante destacar que, de fato, você tem toda a razão, a religião ela aparece como o principal obstáculo à racionalidade em geral e à racionalidade econômica em particular. O primeiro ponto que a historiografia mais recente tem levantado é o fato de que todo culto necessita de uma economia. Ou seja, toda prática religiosa precisa de um grupo de sacerdotes pagos e remunerados pela comunidade, precisa de instalações, de um prédio, de um edifício religioso. O culto precisa ser mantido. Então a economia, do ponto de vista da satisfação das necessidades materiais, é indissociável de qualquer prática religiosa. Em segundo lugar, é importante lembrar que a noção de religião é uma noção moderna. Na Idade Média, a noção de religião não faz muito sentido, não é o sentido moderno da palavra que se impõe. A religião é o fruto de uma dissociação desse universo que é visto como um todo. A religião é um fenômeno moderno, na medida em que essa distinção entre o religioso e o religioso não faz sentido nas sociedades medievais. Além disso, é muito importante lembrar que o imperativo da salvação, o fato de que o mundo material é organizado de acordo com as necessidades da salvação, não é de forma alguma incompatível com a racionalidade, porque a organização do mundo material ele encontra eco nessa ideia da organização e da gestão, da boa gestão das coisas.
Há um excelente exemplo nesse sentido, que é uma geografia, uma vida de santo, do início do século IX, escrita por Alcuino, um membro da corte carolíngia, que fala de um santo que dá dinheiro aos pobres, distribui bens aos pobres, bens perecíveis, e recebe em troca a salvação eterna. O autor da geografia, Alcuino, fala do Felix Comércio, comércio feliz. Ou seja, ele realizou lucro. Ele realizou um lucro muito grande, porque ele deu aos pobres bens perecíveis e recebeu em troca o bem mais valioso que existe. Nessa geografia, a gente pode observar que a ideia de ganho não é de forma alguma vista como algo negativo. E a própria relação do santo com a divindade é descrita em termos de comércio feliz, ou seja, uma troca comercial, uma troca na qual se obtém algo muito maior do que aquilo que se deu. Então, o que eu quero dizer com isso, através desse exemplo, é que a noção de lucro ela não é de forma alguma incompatível com essa sociedade. Vejam, ela é usada para definir a mais importante relação que existe ali entre o homem e a divindade. Além disso, eu acho importante lembrar que os homens da Igreja também elaboraram reflexões sobre o bom uso dos bens. E a boa gestão dos bens, a gestão racional dos bens. A palavra aparece em alguns documentos eclesiásticos. Então, a racionalidade e a racionalidade econômica não são de forma alguma incompatíveis com aquilo que nós chamamos de religião, e mais importante ainda, com o ordenamento do mundo de acordo com os preceitos da divindade. Muito bom, professor. Bom, para a gente encerrar então, eu gostaria de retomar o seu artigo Os Agentes Públicos e a Fome nos Primeiros Séculos da Idade Média, que trata das ações e das medidas tomadas pelos agentes e governantes em face de crises de alimentação. E, a partir disso, discute a ideia de crise da autoridade pública. Acredito que possamos relacionar esse artigo de 2016 ao dossiê Racionalidades Econômicas Medievais, na medida em que os processos de gerenciamento e de enfrentamento de crises alimentares podem ser vistos como sinais de como opera a racionalidade medieval. Você poderia falar mais um pouco, por favor, sobre as possíveis relações entre o seu trabalho anterior e os estudos que compõem o dossiê? E como sua experiência de pesquisa sobre a fome na Idade Média vem impactando sua atuação junto ao projeto Combate à Fome, que tem o propósito não apenas de produzir resultados acadêmicos, né, mas também de propor políticas públicas? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que há uma relação direta entre o meu trabalho de 2016 e um dos textos do dossiê em particular, que é o artigo do professor Alexis Liquin, da Université Libre de Bruxelas. É um texto que discute, assim como o meu, o fato de que as autoridades públicas na Idade Média tiveram que se confrontar a períodos de grave escassez, períodos de fome, de crise alimentar. E nesses períodos em que aquilo que nós chamamos de racionalidade econômica se manifesta de forma muito clara. A gestão da escassez é um dado fundamental. Então, ao contrário do que poderíamos imaginar no senso comum, existem respostas efetivas, não necessariamente eficazes sempre, mas efetivas do poder público e dos poderes públicos às situações de escassez. No caso carolíngio, por exemplo, que eu examinei no meu artigo de 2016, há uma política de controle de preços. O que é interessante observar que essa política de controle de preços, em dois períodos distintos de fome, sofre algumas alterações. Os preços máximos em um ano não são os preços máximos de outro ano, o que significa que as autoridades públicas levaram em consideração, por exemplo, o aumento de preço, a depreciação da moeda. Então existe toda uma técnica de racionalidade política aplicada a essas situações de grave escassez. O Alexis Liquin examina o problema do ponto de vista da documentação final da Idade Média. Como é que as autoridades municipais, no final da Idade Média, lidaram com o problema da escassez. Então, me parece que há aí um ponto importante e fundamental no qual os historiadores podem trabalhar, que é analisar comparativamente o comportamento das autoridades públicas diante das situações de escassez. Isso não significa que havia sempre uma resposta. Em algumas circunstâncias, temos, por exemplo, textos que falam, o texto de Carlos Magno, de 1805, que diz que diante da crise,
as pessoas não devem esperar um edito imperial, mas sentar e rezar, se ajoelhar e rezar. O que é interessante nesse texto é que a ação da autoridade pública é vista como complementar, mesmo porque a crise, antes de mais nada, é vista como um castigo divino. Então a oração ela entra nessa dinâmica como parte da resposta social à crise. A noção de crise nessas comunidades é uma crise desejada por Deus como forma de punição. Evidentemente que os remédios a essa crise devem também passar por um diálogo com a divindade. No que se refere ao trabalho do MINCT, a minha inserção neste grupo multidisciplinar é como historiador, e eu propus a eles um projeto de pesquisa que consiste em comparar crises do passado e crises do presente. Como é que podemos analisar comparativamente as respostas políticas e sociais à fome, por exemplo, antes da modernidade e depois da modernidade. A minha hipótese de trabalho é que a diferença entre as respostas modernas e as respostas pré-modernas não é tão grande quanto se imaginava. Me parece que há cada vez mais uma tendência a enxergar nas crises do passado e nas crises do presente elementos em comum. Durante muito tempo se acreditou que as crises do passado eram motivadas por problemas climáticos, ao passo que as crises do presente seriam crises causadas pela ineficácia da ação da autoridade pública. Isso porque há uma confiança excessiva na tecnologia e na sua capacidade de resolver os problemas. Hoje nós somos uma sociedade na qual os problemas climáticos são presentes. Então, a nossa confiança na capacidade da tecnologia em oferecer respostas não é a mesma. Isso nos faz olhar de forma distinta as crises do passado, as respostas sociais e políticas das crises do passado. E um outro ponto que me parece importante é que muitas das crises antigas também são causadas pelo aumento de preços dos alimentos, algo que observamos também nas crises modernas. Então, o que me parece importante nesse sentido, como historiador, é tentar fazer uma análise comparativa de conjunto das crises do passado e das crises do presente. Esse é o nosso desafio. O projeto está começando agora e é evidente que, além da questão acadêmica, como você bem lembrou, a nossa preocupação é em buscar respostas aos problemas contemporâneos. E me parece, e o eixo no qual eu estou inserido é um eixo de políticas públicas, cujo principal objetivo é analisar a eficácia das políticas públicas. O projeto que eu propus pretende fazer essa análise através da comparação histórica. Como é que podemos avaliar comparativamente as respostas modernas e as respostas pré-modernas. Esse é o desafio, eu espero que ao longo dos próximos anos consigamos dar respostas satisfatórias ao problema. Tomara. Bom, professor, muito obrigado por estar aqui, pela entrevista, foi uma grande honra recebê-lo aqui. Fiquem ligados para mais conteúdos no canal Vária História. Obrigado, professor. Muito obrigado.